E aí, pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para falar sobre jogos. Estranho, né? Falar sobre jogos relacionados à história, mas a gente vai ver que esses jogos podem nos ajudar muito a compreender alguns aspectos históricos importantes. Pessoal, nós vamos tratar especificamente de dois jogos da série Assassin's Creed. O jogo número 2 da série, que fala sobre o período renascentista, e o jogo número 3, onde o nosso personagem passa pela independência das 13 colônias inglesas da América do Norte. Pessoal, diferente, né? Usar videogame, jogo de videogame, para a gente poder aprender história. Mas vocês sabem, no nosso canal, aqui na Salinha dos Verdinhos, essa é justamente a nossa proposta. Usar aquilo que a gente geralmente não vê nas salas de aula. Um dos aspectos que a gente pode analisar no jogo número 2 é um amigo que o nosso personagem tem, que é o Leonardo da Vinci. Por que é importante a gente perceber o Leonardo da Vinci no jogo? Ao longo da história, ele vai desenvolvendo os seus estudos e criando os seus famosos inventos para ajudar o nosso protagonista. E isso é uma característica muito importante do Renascimento, o cientificismo. Espera. ¿Qué estás haciendo? El comando. Tú siéntate. Leonardo, ¿qué? Pessoal, esse cientificismo é a ideia de que a ciência, a racionalidade, seriam instrumentos muito importantes para a gente compreender o mundo, em oposição com uma visão medieval, em que a religiosidade é que determinava essa visão de mundo. O mais fantástico a respeito desse jogo é a possibilidade que a gente tem não só de entreter, mas ter também uma fonte de estudo importante, porque ele tem muita carga histórica. O nosso personagem ele viaja por várias cidades italianas do período renascentista, como Florença e Veneza, por exemplo. E nessas cidades a gente tem contato o tempo inteiro com construções que foram projetadas nesse período, foram reformadas ou adornadas por importantes expoentes da arte renascentista. Em todas essas construções a gente consegue acessar um perfil. Você chegou perto da construção, aparece um link que você acessa e vê todo o histórico dessa construção. Além disso, a gente pode observar a presença de personalidades históricas muito importantes, como por exemplo a família Médici, uma família que praticava muito o mecenato nesse período. Pessoal, o mecenato é o financiamento de atividades artísticas e científicas por burgueses muito ricos, como esses Medici. E entre os artistas financiados está o próprio Leonardo da Vinci, que aparece no jogo. Além dos Medici, a gente também tem a presença do Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, gente, que é o pai da política moderna. E por que ele é o pai da política moderna? Porque ele é o primeiro cara responsável por separar a moral cristã das práticas de um monarca, de um chefe político. Isso é sensacional, porque isso é estudar história utilizando um jogo de videogame. Vamos jogar esse jogo de novo? Bom, galera, a gente vai falar agora do jogo número 3, que se passa na independência das 13 colônias inglesas. É possível participar nesse jogo de um dos eventos mais importantes da história da América, a chamada Festa do Chá de Boston. Nesse evento, os colonos ingleses revoltados pelos impostos empregados sobre o chá entram, invadem os navios dos ingleses e jogam toda a mercadoria de chá no mar. Esse evento é extremamente importante porque ele é deflagrador das chamadas leis intoleráveis, o que vai acelerar o processo de independência das 13 colônias. Muita gente acha que o evento que inaugura os ideais iluministas do ponto de vista revolucionário é a Revolução Francesa, mas não é não. A independência das 13 colônias já é um movimento inspirado no iluminismo, mas que acontece anteriormente. Ela vai desde os anos de 1760, com as primeiras leis, até 1780, com o fim da Guerra de Independência contra a Inglaterra. A Declaração de Independência das 13 Colônias é inspirada em um filósofo iluminista mais específico,
que é pré-iluminista, está lá no século XVII, chamado John Locke. Ele defendia os direitos inalienáveis dos indivíduos, dentre eles a liberdade, a propriedade, a vida e a procura da felicidade. Isso é outro filme, a gente não vai falar dele não. A independência das 13 colônias ela é motivada pelo abandono por parte da Inglaterra da postura de negligência salutar. A Inglaterra ela não ficava o tempo inteiro determinando e controlando as práticas sociais, econômicas e políticas nas colônias do norte. A partir da década de 1760, quando a Inglaterra passa a cobrar mais impostos dos colonos ingleses, passa a interferir mais, aí sim os ideais iluministas são utilizados para promover a independência das 13 colônias. As 3 leis principais são a lei do chá, a lei do selo e a lei do açúcar. Essas 3 leis em conjunto, elas vão fazer com que os colonos se rebelem contra as determinações inglesas e se inspiram nos ideais iluministas. Que direito tem um Estado de controlar a vida das pessoas? O Estado serve para garantir direitos e não para usurpar direitos. Relacionado ao Renascimento, vamos ver uma questão do Enem de 2012. Assentado, portanto, que a Escritura, em muitas passagens, não apenas admite, mas necessita de exposições diferentes do significado aparente das palavras, parece-me que, nas discussões naturais, deveria ser deixada em último lugar. O texto extraído da carta escrita por Galileu, cerca de 30 anos antes de sua condenação pelo Tribunal do Santo Ofício, discute a relação entre ciência e fé, problemática cara no século XVII. A declaração de Galileu defende que, alternativa a Bíblia, por registrar literalmente a palavra divina, apresenta a verdade dos fatos naturais, tornando-se guia para a ciência. Alternativa B. O significado aparente daquilo que é lido acerca da natureza na Bíblia constitui uma referência primeira. Alternativa C. As diferentes exposições quanto ao significado das palavras bíblicas devem evitar confrontos com os dogmas da Igreja. Alternativa D. A Bíblia deve receber uma interpretação literal, porque, desse modo, não será desviada a verdade natural. E a alternativa é: os intérpretes precisam propor, para as passagens bíblicas, sentidos que ultrapassem o significado imediato das palavras. Pessoal, a alternativa correta a ser marcada nessa questão é a alternativa E. O Renascimento é um período de transição no modo de pensar das pessoas. E isso a gente vê no texto do Galileu e a gente tem essa resposta na alternativa letra E. No texto, Galileu fala, para quando se analisar as coisas naturais, colocar a Bíblia, que antes era o cerne principal da visão de mundo, em segundo plano. Enem 2009. Na democracia estadunidense, os cidadãos são incluídos na sociedade pelo exercício pleno dos direitos políticos e também pela ideia geral de direito de propriedade. Compete ao governo garantir que esse direito não seja violado. Como consequência, mesmo aqueles que possuem uma pequena propriedade sentem-se cidadãos de pleno direito. Na tradição política dos Estados Unidos, uma forma de incluir socialmente os cidadãos é: alternativa A. Submeter um indivíduo à proteção do governo. B. Hierarquizar os indivíduos segundo suas posses. Alternativa C. Estimular a formação de propriedades comunais. D. Vincular democracia e possibilidades econômicas individuais. E defender a obrigação de que todos os indivíduos tenham propriedades. Pessoal, a alternativa a ser marcada como correta é a letra D. Propriedades comunais, controle do Estado sobre as atividades dos cidadãos, nada disso diz respeito às ideias liberais
que são colocadas em prática após a independência das 13 colônias. O que acontece nesse texto é a vinculação entre a cidadania e o direito de propriedade. A propriedade não é obrigatória, mas o homem deve ter o direito de tê-la. E aí, galera, gostou? Tem alguma dica? Alguma dúvida? Lembra de seguir a gente aqui no Facebook, Salinha dos Verdim, e lembra de adicionar a gente e mandar as suas dúvidas por Snapchat. Gabriel Verdim e Rafael Verdim 1. Um abraço.